Não, fica lá pra tirar uma foto e postar no Instagram. Um minuto. Quando eu comecei com fotografia, na minha casa, meu pai tinha uns álbuns de foto bem antigos, assim, né? E tinha um monte de foto preto e branco, eu achava bem massa. Eu sempre gostei de fotografia. E gostava muito de cinema, assim. Gostava, quando era moleque, assim, acho das primeiras coisas, assim, audiovisuais que eu assistia e gostava e queria viver aquelas aventuras da mesma forma, era tipo Tarzan, essas coisas, tá ligado? Acho que essa geração mais nova não conhece nem o que era Tarzan, o que era 600, tá ligado? Que a gente assistia, MacGyver e tal. Que é coisa dos anos 80. E que pra gente, assim, era uma coisa... Hoje em dia a gente vê, acha muito absurdo, mas naquele tempo era muito bacana isso. Desde molecote, eu tinha um tio que ele era muito contador de história. Aí ele contava muita história, negócio dos cangaceiros, as histórias do Lampião e tal. Porra, e naquela época, o moleque, eu era doido pra registrar isso, velho. Eu tinha visto aqueles gravadorzinhos, era doido pra comprar um gravadorzinho daquele de áudio pra registrar as conversas dele. E eu fui criado no sítio, e no sítio, assim, o meu sítio, assim, a maioria das pessoas lá eram analfabetas. Mas havia ótimos contadores de história. E desde esse período, assim, eu sempre gostei muito dessa questão de contadores de histórias, dessas tradições que havia no sítio. E que eu era doido para registrar isso e a gente não tinha como. Que era, assim, naquele tempo era muito improvável assim, você conseguir uma câmera para registrar essas coisas. E em 2002 foi quando eu comprei a primeira câmera. Eu passei 6 meses em São Paulo trabalhando e juntando dinheiro para comprar uma câmera. Que meu sonho era viver fazendo documentário, registrando essas coisas. Que, por exemplo, Pinto Monteiro, né, viveu em Monteiro, foi o maior repentista que teve em Monteiro, assim, um dos nomes mais importantes da nossa história. E em Monteiro praticamente não existe nenhum registro de Pinto, né? Já pensou um negócio desse, né? E a minha vontade era essa questão de gravar, de registrar, para deixar essas pessoas assim, eu acho que o audiovisual, principalmente essa questão do documentário, que é o que a gente mais faz aqui, que a gente é mais fácil de fazer e não depende de tanto dessa questão financeira, é importante nessa questão do registro. Por exemplo, a gente registrar os artistas que é na região, registrar um parente da gente que tem uma história interessante para contar. Porque daqui a 10, 20 anos, imagina assim, as mudanças e as coisas dos nossos costumes aqui vão se perder. A gente estava conversando sobre a questão da alimentação, da culinária nordestina, que é diversificada, é incrivelmente saborosa, mas que praticamente está se perdendo porque as pessoas hoje em dia preferem fazer comidas que sejam pré-cozidas ou que sejam muito mais fáceis de serem feitas. E essas tradições da culinária, seja das rezas, das excelências, de tudo isso que tem, que havia no nosso cotidiano anos atrás, está se perdendo. E a tendência é que daqui a 10, 20 anos, praticamente nada ou pouco resta das tradições, dos costumes nordestinos. Ou seja, a gente vai estar perdendo nossa identidade, né? A gente vai estar convivendo, reproduzindo hábitos de outras regiões, hábitos de outras culturas que não tem mais nada a ver com as nossas tradições. E as pessoas, para os jovens, as nossas tradições é como se fosse coisa de velho, coisa antiga, tá ligado? Aí vai perdendo essa questão de valor. O jovem vai perdendo a identidade com isso, porque o jovem, para eles, não vai ser importante. Vai ser importante para eles o que eles veem na TV. E o que eles veem na TV não condiz com a nossa realidade, com os nossos costumes. Nessa questão de cinema, de audiovisual e escola, questão da interação e do que auxiliaria, tem um exemplo interessante. Thomas Farca, nos anos 70, ele que trabalha com fotografia e tal, e cinema, ele juntou uma equipe para vir registrar tipo, o Brasil todo, que ele queria que nas escolas os alunos começassem a conhecer o Brasil, que na verdade não se conhecia praticamente o Brasil, o que era o Nordeste, o que era a cantoria, o que era a cultura popular do país todo. Era uma coisa meio alienada, né? Tipo,
E naquela época, nos anos 70, ele teve esse pioneirismo de vir para essa região e registrou, tipo, as cantorias, as feiras. Tem até registro de Pinto Monteiro, tem um monte de poeta, assim, tal. E na época ele foi um cara... Ele sonhava em pegar esse material e esse material ser transformado em material didático, né? Ou seja, um projeto, tipo, há quase 50 anos atrás, um projeto pioneiro que seria interessantíssimo e que esse material acabou sendo perdido no tempo, jogado para lá e só nos anos 2000 já foi que realmente começou a ser redescoberto esse material. Então o cinema, além de servir essa parte histórica, de registro e tal, serve também como uma parte didática, de informação, de ensino, de conhecimento para ser acumulado e registrado e guardado para a posteridade, né?